Então vou repetir, né? Então, irmãos, agora gravando bem, né? Eu falava que essa mensagem que Deus colocou nos nossos corações, né? Usou o Dantas para dar uma direcionada, mas antes disso, Deus já estava me incomodando com essa passagem, com essa mensagem, através dele querer me levar a pensar sobre o que ele quer da minha casa, né? Ele usou aquela passagem do rei Ezequias, quando ele fala para o rei Ezequias botar em ordem a sua casa. Eu pensei que ele estava querendo me dizer uma coisa, mas depois eu fui vendo que tem uma íntima ligação com a questão das promessas, do propósito, da missão, da vocação e da identidade. E aí, esse final de semana, a gente trabalhou isso lá no culto que a gente faz lá em casa, e eu vinha falando para eles, né, aquilo que Deus vem ministrando ao meu coração. Eu pensava há um tempo atrás que, como todos sabem, eu tenho 2 filhos autistas, né, que eu com minha esposa, nós tínhamos esse ministério, que Deus tinha um propósito com isso, e por isso Ele nos deu certa vocação para trabalharmos isso. Então, o filho do Nilson, que é o meu sobrinho Vinícius, que a gente ama muito também, ele é autista com um grau mais leve, que a gente chama de Asperger, né? Síndrome de Asperger. Hoje em dia não se faz mais essa distinção, é tudo autismo, né? Com um grau um pouco mais leve. E aí, minha esposa tem cinco irmãos, né? Entre homens e mulheres. Então, já falei de uma, que é a esposa dele, que é a minha cunhada, que é a Carmen, né? Sobraram 4. Desses 4, a mais nova, chama Letícia, ela tem um menino pequeno, está grávida de uma menina, né? E esse menino, a gente também já fica de olho, a gente enxerga certas características, né? Porque a gente tem muitos anos lidando com isso, né? E aí a criança foi diagnosticada com autismo no sábado. Aí gera aquele luto, sofrimento, a mãe... É desilusão, né? É desilusão. E aí, dos outros 3 que sobraram, 2 não têm filhos ainda. O outro que tem filho, que é uma menina, a gente também já via alguns traços nela desde que ela era pequena, mas não tem. E aí ele acabou revelando esse final de semana, por causa dessa irmã, que a menina também tem autismo, foi diagnosticada inclusive. Então eu estou falando aqui de 6 irmãos, 2 não têm filhos, então são de 4 irmãos com filhos. Todos os filhos, todos, são autistas. Cara, eu falei, ok, então talvez tenha um quê genético na coisa, né? Mas não é só isso, irmãos. Eu vou dizer por quê. Minha esposa tem olho verde, né? A esposa dele tem olho azul. E os outros irmãos têm olhos pretos. A mãe, minha sogra, tem os olhos verdes. Fazendo aqui uma explicação mais clara, né? Digamos que ela tivesse os olhos verdes, ou alguém mais antigo que ela, nem ela, vamos lá. Antes dela, alguém tinha olhos verdes, pulou uma geração, pulou outra geração, e agora vem uma geração inteira só com os olhos verdes. Estatisticamente, é muito difícil disso acontecer. Eu estou falando de 100% de uma geração, de uma família, Rodrigo. 100% de uma geração, de uma família, tem autismo. E aí eu falei, olha, aquela missão, aquele chamado que eu pensei que era meu e da minha esposa, já não é só meu. Isso, já não é só meu e da minha esposa. É de uma família. Você percebe que Deus chamou uma família para algo? Ele não chamou um casal para algo, ele chamou uma família inteira para uma coisa. E aí, alguns estavam angustiados, né? Tipo, caramba, será que é uma maldição? Será que é uma maldição hereditária? Eu falei assim, se é maldição hereditária, então aquela passagem de Colossenses que diz que ele rasgou a cédula que era contra nós na cruz, então ela não é verdade. Então, eu ter me convertido, cara, e eu tenho certeza que eu sou convertido, cara. Você tem certeza que você é salvo? Eu tenho certeza que eu sou salvo, cara. Eu tenho certeza que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Então,
Deus perdeu. Tipo assim, se é uma maldição que Deus não pode tirar, se é uma maldição que Deus não pode remover, então o diabo é mais forte que Deus, cara. Então, se não é uma maldição, e estatisticamente é improvável que isso aconteça numa família inteira, cara, então é um propósito. É a única opção que resta. Então é um propósito, é uma missão. É um instrumento, é uma ferramenta. A pergunta é, o que você vai fazer com esta missão? Com esse ferramenta, com essa ferramenta, com esse chamado, com esse propósito? John Piper ele tem um livro muito interessante que chama Não Desperdice Seu Câncer. Ele teve câncer de próstata. E aí, a temática do livro é: o câncer foi para a glória de Deus. Ele usou o câncer para a glória de Deus. A pergunta que eu faço para minha família é: vamos usar o autismo para a glória de Deus? Ou a gente vai ficar se lamentando porque a nossa família tem autistas? Uma geração inteira de autistas. É uma geração, não estou falando de uma pessoa. Uma geração inteira de autistas. E aí ontem eu li para eles, antes de eu introduzir aqui, voltar ao nosso tema, né? Eu li para eles em Atos 9, em Atos 13 e em Atos 16, sobre a vida de Paulo. Que Ananias é levado até Paulo, e aí ele fala: mas é aquele Paulo que perseguiu, que matou, tá, ninguém confia nele. Aí Cristo fala para ele: olha, vá, porque eu escolhi para ser meu instrumento para os gentios e para todo mundo, né? E me importa que ele sofra por amor ao meu nome. Cara, e a igreja moderna não consegue, às vezes, concatenar isso. Deus já deixou bem claro qual era a missão de Paulo. Olha, eu tenho uma missão para você. E essa missão envolve sofrer. Lembra que eu falei há um tempo atrás, o escolhido não tem escolha? Prove biblicamente. Estou provando, Atos 9. E aí Paulo fez o quê? Já fui chamado aos gentios. Lá vou eu para os gentios. Negativo, ele foi para a Arábia. Na carta Gálatas fala que ele foi para a Arábia, ficou um tempo lá. Fazendo o quê? A Bíblia não fala. Eu vou conjecturar aqui. Um cara que matou, um cara que dizia que ele era o pior dentre os irmãos, o maior devedor entre os irmãos. Como é que você acha que esse cara se sentia logo assim que ele se converteu? Por zelo de Deus. Não era por falta de zelo, não. Por zelo de Deus, ele matou outras pessoas. E a igreja moderna faz muito isso. Por zelo de Deus, pode não matar fisicamente, mas mata espiritualmente algumas pessoas. Paulo foi nesse caminho. Ele estava matando pessoas por zelo de Deus. E aí ele foi se retirar. Depois ele voltou, foi para a igreja de Antioquia. E aí em Atos 13 diz que lá na igreja de Antioquia tinha mestres, né? E profetas. Aí cita alguns nomes, entre eles Barnabé e Paulo. E aí o Espírito Santo vem à igreja e fala assim: me separa Barnabé e Paulo para a missão para a qual eu os escolhi. Ele não fala para a igreja, o Espírito Santo não fala para a igreja assim, para a missão que é, fazer isso, fazer aquilo. Não, para a missão que eu escolhi. Quem sabia a missão? Paulo. Porque ele falou com Paulo lá atrás, mas ele não falou para a igreja. Paulo sabia qual era a missão dele, qual era a vocação dele e para que ele foi chamado, qual era o chamado dele. Percebem o link que eu estou tentando fazer aqui? Que é importante você discernir quem você é em Deus e para que você foi chamado, para que você acorda todo dia de manhã. E às vezes isso pode envolver ir para um caminho que você não quer, porque Paulo foi chamado para sofrer. Eu quero sofrer, Deus me deixa sofrer. Não, ninguém escolhe isso, pessoal. Vamos ser sinceros. Você se alegra por ser achado digno de estar cumprindo uma missão em nome de Deus, ter sido escolhido. E eu digo escolhido, não tem escolha? Em Atos 16. Aí Paulo fala assim: vou para a Ásia. Aí ele diz que o Espírito Santo não deixou ele entrar na Ásia. Aí fala: então vou para Bereia. Aí diz que o Espírito de Jesus não deixou ele entrar na Bereia. E aí aparece, ele tem uma visão de um macedônio, né? Salva-nos. Aí ele vai para Macedônia. E aí, em alguns momentos, nesta missão de sofrimento, a gente vai ver Deus atuando para que não seja feita a tua vontade, mas seja feita a vontade de quem? Dele. De novo, o escolhido tem escolha? Paulo teve escolha? Não, ele escolheu ir para a Ásia. Deus falou: não vai para a Ásia.
Ele não teve escolha, irmãos. Dureza é lutar contra os inimigos. E aí a pergunta é o seguinte: ele sabia qual era a missão dele? Sabia. Sabia qual era o propósito? Sabia. E mesmo assim teve um momento que ele quis fazer a vontade dele? Teve. E Deus está se preocupando com a vontade dele? Não, Deus está se preocupando com a missão. Por quê? Porque a missão, o compromisso de Deus era o quê? Usar Paulo como instrumento para alcançar os gentios. Aí uma coisa que eu nem falei ontem no estudo lá de casa, eu falei depois com ele, né? Paulo, cara, depois ele foi para a Ásia. Percebe? Mais para frente ele foi para a Ásia. Ele lançou as pedras fundamentais das igrejas da Ásia. Ou seja, não é que Deus não queria que ele não fosse para a Ásia, mas Deus tinha um tempo e um lugar para Paulo. Naquele tempo e naquele lugar, era para ele estar na Macedônia. Em outro tempo, ele estaria na Ásia. Então, você, finalizando essa introdução para a gente partir, voltar para o texto que a gente estava estudando antes, que era Gênesis, né? Você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Vivendo aquilo que Deus quer que você viva. No tempo que Deus quer que você viva. Se você está aqui hoje, em Brasília, se você está servindo onde você está servindo, no meu caso, se eu estou servindo no Emaé, morando na casa que eu estou morando, me reunindo com as pessoas que eu estou me reunindo, é porque Deus quer que eu esteja aqui hoje. Pode ser que amanhã Deus me leve para outro lugar, mas hoje Ele quer que eu esteja aqui. E aí qual é o grande mal? O grande mal é o cristão que não vive o hoje. É o cristão que vive ou no ontem ou no amanhã. Grandes males da humanidade, passado e futuro. Passado. Nossa, era tão bom aquilo que Deus fez, era tão bom aquele lugar que eu estava, era tão bom aquela experiência que eu tive, e você não vive o hoje. Ou futuro, né? Não, quando eu for para tal lugar, aí vai ser bom. Quando acontecer tal coisa, aí Deus vai fazer. E aí o cara não vive hoje, porque ou ele está preso antes, ou ele está na expectativa de um depois que ele nem sabe se vai chegar. Por isso que Tiago fala assim, olha, aqueles que dizem, né, que amanhã iremos, faremos isso ou aquilo, tal jactância é maligna. Por quê? Porque isso te afasta do relacionamento de um Deus que está com você aonde? Hoje. Aqui e agora. Cara, enxergue isso aonde? Enxergue isso no Êxodo. Aquele povo saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Aí, por que Deus se desagradou da murmuração daquele povo? Porque ou eles estavam no ontem, né? O Egito era tão bom, né? O Egito era tão bom, a gente comia os pepinos, né? A gente estava lá. Ou o cara estava no amanhã. Quando a gente chegar na Terra Prometida, aí vai ser bênção. Né? Sendo que Deus estava com eles no hoje, na ocasião. Estava naquele momento, gerando algo. Por que eles estavam no deserto, irmãos? Eles estavam no deserto porque Deus queria gerar algo neles. Então eles estavam muito preocupados com o ontem que passou ou com o amanhã que ia chegar, mas não estavam vivendo o caminho. E Deus queria gerar algo no caminho. Deus gerou uma nação no caminho. Deus gerou servos no caminho. Deus gerou pessoas conforme a sua imagem, a sua semelhança, no caminho. Então, se eu posso exortar vocês a alguma coisa, vivam o hoje com Deus. Abracem aquilo que Deus deu para vocês hoje. Se foquem 100% naquilo que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão aqui agora no culto, é 100% focado no culto, no estudo. Quando você vai para o trabalho, é 100% focado em produzir. Por quê? Porque o teu trabalho é culto. A gente estava até vendo isso ontem. O teu trabalho é culto. Lá em Gênesis, aí agora a gente vai fazer o nosso link. Vamos aí, abram em Gênesis 1. O que nós falamos até nós chegarmos e voltarmos para Gênesis 1, rapidamente, né? A gente estava falando sobre
a questão da promessa de Deus. Aí eu falei que lá no livro de Atos, Paulo ele vai diante de Festo e depois ele vai diante de Herodes e ele fala assim, olha, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo julgado aqui por conta da minha esperança na promessa. E aí, em Romanos 15, Paulo fala assim, olha, o cumprimento dessa promessa é Cristo. E aí, em Hebreus 11, a gente viu que lá no 39, que aquele povo viveu na expectativa da promessa, mas não alcançaram. E nós seríamos a geração que viria para aperfeiçoar o sacrifício que foi feito por aqueles homens. Ou seja, aquilo que eles tinham a expectativa de viver, nós vimos acontecer. E nós tomamos posse disso e continuamos vivendo pela fé e somos salvos pela fé em Cristo de algo que a gente já testemunhou. E aí, quando a gente vai olhar para o cerne da promessa, aí a gente foi para Gênesis. E aí eu comecei a trabalhar com vocês, falei bem por alto sobre o Kairos de Deus, né? Deus criou o tempo e a partir do tempo todas as coisas. E aí ele deu ao homem uma incumbência. Lá em Gênesis 2, ele coloca o homem no jardim para cuidar do jardim e para guardar o jardim. Lembram que eu falei semana passada, não foi? Falei semana passada. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim e guardar o jardim. E aí eu só tem uma coisa que a gente estava conversando ontem. Que o trabalho, irmãos, um dos propósitos de Deus é você produzir, vamos dizer assim, e cultivá-lo com a obra da tua profissão. Quando lá em Gênesis 2, Deus coloca o homem no jardim e coloca lá para cuidar, para guardar ou para cultivar, a raiz da palavra cultivar no hebraico, que é usado para cuidar da terra, é a mesma raiz da palavra que é usada para cultuar, que a gente começa a ver a partir do momento em que Deus institui o culto através de Moisés. Então, cultivar e cultuar estão intimamente ligados. Por que é importante você entender isso? Porque aquilo que Adão foi chamado para fazer no Éden e que Arão foi comissionado para fazer na tenda, tinha o mesmo princípio. Você adora a Deus com o teu trabalho? Sim. Trabalho é culto? Cara, essa aqui é uma questão interessante. Trabalho é culto, pessoal. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar a questão do você ser serrote e ser usado para serrar? Você ser martelo e ser usado para martelar? A gente vai ver isso com mais detalhes um pouco mais na frente. Mas nem todo mundo foi chamado para servir em um ministério eclesiástico 100% do tempo. E é para ser assim. Por quê? Porque eu já dei o meu próprio exemplo. Falei assim, poxa, teve uma época que eu estava, nossa, eu quero servir mais a Deus. Vou pedir baixa da FAB. Né? E se eu tivesse feito isso, por exemplo, eu não estaria aqui agora. Eu não poderia estar aqui agora. Eu quero ir lá pregar na FAB todo dia da semana na hora do almoço. Eu não posso. Pelo fato de eu estar aqui, eu posso compartilhar esse tempo com vocês que outras pessoas não podem. E se algum de vocês aqui quiser ser testemunha, ser carta viva de Deus na 1SC2 do EMAER, na sessão de ensino do EMAER, vocês não podem. Por quê? Vocês não trabalham lá? Quem trabalha lá? Sou eu. Assim como eu também não posso ser a carta viva, né, no ACI da Diref. Porque eu não trabalho lá. Então, ele cultua... Clebson pode. Então, vocês cultuam a Deus com o teu trabalho. Então, uma das expressões da vontade de Deus para o homem é que ele continuasse a sua obra através do trabalho. Por que eu digo continuasse? Porque se você observar bem, né, Deus, quando criou todas as coisas, ele criou tudo dentro de um processo. Ele colocou lá as plantas conforme a sua... que produzissem semente conforme a sua espécie, que os animais se multiplicassem conforme a sua espécie, né, e fez com que eles povoassem as águas, povoassem os céus, povoassem a terra. Mas quando chegou na hora do homem, ele falou assim, vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança.
E aí, o que eu expliquei semana passada? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Deus tem um corpo físico? Então é isso? É imagem no sentido de, fisicamente falando? Então, se não é fisicamente falando, então tem outros princípios por trás de você ser imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa é você ser relacional. Por que relacional? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou em um conselho divino, vamos dizer assim. Façamos o homem a sua imagem e semelhança. Deus é um Deus relacional. Onde você tem ali a expressão da trindade no momento da criação. E aí quando Ele criou o homem, tá, ok, mas prove que isso também é para o homem. Quando Ele criou o homem, Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Mas ele não estava só. Com quem ele estava? Os animais. E fora os animais? Com Deus também. Com Deus. Deus tinha um relacionamento com o homem que ele criou? Tinha. No entanto, ele olha para o homem e fala assim, não é bom que você esteja só. E ele estava só? Ele estava com Deus. Mas o que ele estava dizendo assim, não, o homem ele foi feito para ter um relacionamento com um seu semelhante. Ou seja, é bom ele ter um relacionamento comigo. Vamos trazer para a nossa linguagem agora. É bom você ter um relacionamento com Deus. Mas você não foi feito para andar só. É isso. Não, é só eu e Deus e tá bom. Não, isso daqui, pessoal. Isso aqui é importante. E eu não vou levar só para o lado conjugal. Eu vou levar para o lado relacional. Deus é um Deus relacional e quer que nós sejamos seres relacionais, porque está na nossa natureza se relacionar. Alguns se relacionam mais, outros se relacionam menos. Mas você precisa desenvolver um relacionamento. Aí está o conceito de igreja. Por que igreja é importante? Porque na igreja você edifica, exorta e consola uns aos outros. Cara, isso vem de onde? Isso vem lá de Gênesis. Da natureza de Deus em você. Então, não despreze o relacionar de igreja, ou se relacionar como igreja. Não despreze o se relacionar como família. E, obviamente, não despreze o relacionamento conjugal. E aí Deus fala assim, ok, não é bom que ele esteja só. E aí trouxe todos os animais, o homem nominou todos os animais, e não se achou alguém que fosse esse parceiro semelhante a ele. Aí Deus faz com que ele adormeça, tira a costela e cria a mulher. Aí ele fala, agora sim, alguém que é... Né? Ou seja, ela é tão semelhança de Deus quanto eu sou. Porque os animais não eram. Por que os animais não eram? Eu falei assim, poxa, o animal faz arte? Aí alguém aqui, não lembra, alguém falou, é um porco que pinta. Falei, mas ele abstrai. Então, olha, uma das características do ser humano para ser semelhança de Deus, vamos lá, ele é relacional. Número 2, a inteligência. E quando eu falo inteligência, não é a capacidade de dizer 2 mais 2 é 4. Não, é a capacidade de você enxergar e falar assim, eu sei quem eu sou, eu sei quem você é, e eu sei qual é o meu propósito aqui. É a capacidade de abstrair e falar assim, eu existo e eu tenho um propósito. Segundo, a capacidade de fazer arte. E aí, música, pintura. O cavalo ou o porco que pinta, né? Mas bota um porco na frente de um quadro. Mona Lisa, de um Van Gogh, um quadro de Van Gogh, né? Um quadro de Portinari. E vê se ele vai se emocionar, se ele vai entender a abstração que tem por trás daquilo. Bota ele para ouvir uma ópera de Mozart, de Beethoven, né? Música clássica, qualquer tipo de canção. Vê se ele vai abstrair, ele vai se emocionar. Tem pessoas que se emocionam vendo um quadro, se emocionam vendo um filme, que se emocionam ouvindo uma música. Cara, isso é nosso. Isso vem de Deus. Essas características que nos fazem ser a imagem e semelhança de Deus, que vem do próprio Deus, foi o que um homem olhou para a mulher e enxergou na mulher. Falou assim, opa, essa daí é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É igual a mim. Ela não é igual ao cavalo. Pô, é legal o cavalo, é legal o cachorro. Ok. Eu não tenho animal de estimação, mas alguns de vocês devem ter. Né? Pô, é legal, né? O bichinho ali, você cuidar, é companheiro e tudo, mas ele não é igual a você. Essa é a questão. Ele não é igual a você, ele não sente como você, ele não pensa como você, ele não abstrai como você, e ele não tem um chamado igual você tem.
Ele está ali, eu até dei um exemplo, né? O sapo ele sapeia, a girafa girafeia, né? O macaco macaqueia, né? Porque ele é o que ele é. Ele faz o que ele faz por instinto. Ele vai lá, reproduz, ele sobe na árvore, né? O porco rola na lama. É a natureza dele. Tanto que essa figura do porco, inclusive, é usada mais na frente do Novo Testamento para fazer a distinção, né? Ou do cachorro, que volta ao próprio vômito. Para você que é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, você olha aquilo, é nojento. Quem já viu um cachorro comendo o próprio vômito? Eu já vi. É nojento, ele vomita e depois vai... né? Porque instintivamente, não tem nada aqui. Aí, agora é comida aqui. Opa, comida. Você percebe? Cara, e quando o Evangelho usa essa figura de linguagem, fala assim, que a gente pode ser um cão voltando ao vômito. Ou seja, aquilo de ruim que você tinha, que foi tirado de você por Deus, aí você vai lá e volta para se alimentar daquilo. Cara, percebem isso? Cara, Deus te tirou da carne e das mazelas da carne. Há muito tempo, durante muito tempo, né? Eu tive problema com pornografia. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Voltaria eu hoje à pornografia? Ou seja, aquela coisa nojenta que foi tirada de mim. Aí eu olho, que gostoso, e vai e se alimenta. Irmão, se é nojento você ver isso no cachorro, imagine quando você for voltar ao próprio vômito. Imagine quando você for voltar ao próprio vômito. Você tem dificuldade de resistir ao teu pecado, lembra da figura do cão comendo vômito. É você, se você faz isso. Então, o animal, ele é movido pelo instinto, nós não. Nós somos chamados a entendermos, abstrairmos e nos relacionarmos. Nossa, 1h30. 1h30? Eu não consegui avançar porque eu fiz aquela introdução, mas acho que foi boa. Tem até sexta aí, Valão. Foi boa. Sexta Tá. Então a gente vai parar aqui e aí a partir daqui entendam isso como uma grande recapitulação e contextualização e aí a gente continua, tá bom?